Boa tarde, Carla. Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso diálogo formativo. Então, agora, esse momento, nós vamos conversar sobre a implementação da sua prática, certo? Vou compartilhar aqui com você um documento que eu sigo, um roteiro para poder te passando as informações Uhum. para te dar, né, sobre a sua devolutiva. Então vamos lá. Bom, aqui, né, nós estamos vendo a identificação, seu nome, Carla, modalidade docente. Até eu queria falar contigo, você me perguntou esses tempos, acho que em relação a como eu posso dizer, a identificação do seu vídeo, e você falou doc, prof, é docente, tá? Uhum. DOC se refere a docentes, porque tem o pessoal em estágio probatório que está nos núcleos, né? Que estão em outras instâncias, que estão em outros setores, não na sala de aula. Então, Sim. é docente. A data da realização da sua implementação foi dia 20. Eu assisti, no caso, ontem, e o nosso feedback será passado hoje para você, no dia 26. Lembrando que o nosso diálogo formativo, ele também é orientado, ele é embasado pela nossa resolução 3037 de 2024, que tem como objetivo o quê? Buscar a formação em serviço, a formação continuada dos professores em estágio probatório da CED. Bom, você escolheu, na referência 5, você escolheu o tema 1, instrumentos avaliativos diversificados. Muito bem. Então, gostaria de ver contigo agora, né? Como que você está? Tá tranquila? Como é que você está para esse feedback nosso? Como que você está se sentindo? Tranquilo. O teu som eu não consegui ouvir. Não, tô bem, tô tranquilo. Tranquila? Muito bem. Outra coisa, Carla, e para você, foi fácil? Eu lembro que você comentou um pouquinho na socialização. Como que você sentiu aplicar essa temática, esse tema? Como que ele foi para você, essa aplicação? Igual eu falei, né? Eu escolhi a turma do sexto ano até por conta do período em que a gente está agora aqui, né? Saindo de fechamos um trimestre, iniciando o trimestre, iniciando conteúdos, né? E daí eu pensei, falei, olha, a turma que eu vou conseguir aplicar um instrumento avaliativo nesse período em que estamos, do ano letivo, vai ser com a turma do sexto ano, porque eu apliquei um filme, porque tinha turma que eu estou introduzindo o conteúdo, fica complicado já aplicar uma avaliação, né? Então, deu certo de fazer com eles, então eu fiz embasada no filme, e daí, como foi um filme mais tranquilo, eu só tive um pouco de dificuldade no momento de elaborar esse instrumento. Por quê? Porque é uma turma de sexto ano, com características diversificadas ali. É uma turma numerosa, sala pequena, mas cheia, 32 alunos, sala pequena com 32 alunos, e com muita peculiaridades, né? Crianças autistas, criança com defasagem de aprendizagem, criança com dificuldade de aprendizagem, criança que ainda está na alfabetização, que ainda não sabe ler e escrever. Então, eu tenho tudo isso para trabalhar sozinha, exceto o aluno autista, que ele tem um acompanhante, porém, em determinado momento da minha aula, ele fica sozinho. Mas eu consegui engajar tudo isso, então eu tive que pensar nessa avaliação diversificada, pensando em tudo isso. Então, na verdade, eu fiquei assim, elaborando essa avaliação após as 6. Depois que eu chegava em casa, eu tive que dedicar tempo para elaborar isso.
coisa assim que eu evito fazer, eu não gosto de ficar levando isso, misturar na minha casa, mas eu tive que fazer por conta da peculiaridade, né, dessa característica que a turma está trazendo aí, com essas dificuldades que a gente está encontrando. Uhum. E no dia que eu ia aplicar essa avaliação, não era o horário de ter acompanhante e nós estávamos com a equipe aqui movimentada para a prova Paraná. Então eu também não podia ficar mexendo muito no quadro aqui da escola. E jogos, e jogos. Estávamos na semana de jogos aqui na nossa região. Então ficou bem difícil para trabalhar durante essa semana, mas eu consegui. Mas deu certo. Na hora da avaliação, eu conversei muito com eles, por isso até que eu estruturei num dia que eu tinha duas aulas, por mais que não eram germinadas, mas eu estruturei nesse dia. E essa parte da parte descritiva, eu consegui fazer ela já na primeira aula ali, que eles estão mais tranquilos, porque depois eu teria a quinta aula que antecede o almoço, e eles já estão bem agitados para segurar eles para fazer uma avaliação na forma ali que foi feita. Mas eu me surpreendi com a turma, eles foram bem, porque a avaliação ela alcançou todos. Foi igual eu falei, eu tive que fazer questões de preencher o texto ali, a lacuna, deixando as palavras ali destacada para eles preencherem. E ainda assim, por ser uma avaliação, é, eu ainda tive que dar muito apoio para eles. Tem aluna ali que eu tinha que ir lá, perguntava, prof, o que está escrito, que palavra que é essa aqui? Então, eu tinha que novamente ler a frase ali onde estavam as lacunas e voltava lá nas palavras para eles estar colocando lá. E então eu tive que estar dando muito apoio ali, ainda assim. Mas eles conseguiram, porque daí tinha imagens para eles estar relacionando, né? Então, assim, foi uma avaliação simples, mas pensando na turma, eu até fiquei um pouco preocupada. Falei, nossa, será que eles vão dar conta? Mas eles deram conta, eles deram conta. Eu ainda não pedi a prova, mas como eu fui acompanhando eles ali, e daí deu certo daí. E assim, uma coisa que eu tive que fazer, a avaliação era individual, mas teve alguns alunos que eu não pude deixar individual, porque como eu estava sozinha para ajudar eles, eu tive que colocar um aluno de apoio para eles poderem, para esses alunos, né? Eu tive que liberar para fazer, para me ajudar, porque senão eu não ia dar conta. Aí alguns eu tive que colocar ali duplinha para me ajudar ali, porque senão eu não ia dar conta, não. Porque, assim, quando a gente propõe uma avaliação nesse nível, com a gama que eu tenho ali, numa turma só, eu tenho que estar com mais gente do meu lado, porque senão eles não dão conta. Uhum. Depois Muito a bem. e daí foi. Só que eu tive que fazer esses ajustes durante a aula ali para eu conseguir focar ali e eles entender o que era para ser feito ali na avaliação. Entendi, muito bem. Então, agora, Carla, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, eu vou abordar com você os critérios, tá? Que nós tínhamos lá no teu PDP, e eu vou fazer essa prévia de avaliação contigo, tá? Então, Uhum. assim, primeiro momento. Então, eu até já avisei a minha tutora, que é assim, eu comecei a fazer, eu também, às vezes acontece, né? Aconteceu comigo também semana passada, que eu não consegui realizar o meu trabalho dentro do prazo ali, eu acabei também utilizando o domingo para poder assistir a sua prática, começar a mexer no documento para te dar devolutiva. O que a gente tem que evitar é não virar uma regra, né? A gente tem nossas horas atividades, a gente procurar fazer isso dentro das nossas horas atividades. Eu vejo que você é uma professora muito organizada, mas tem situações que fogem do nosso controle, não é mesmo? Teve a questão da prova Paraná, eu também, né, não me recordava que ia ser logo no início do segundo trimestre, aí a sua escola tinha os jogos. Eu acho que foi mais a prova Paraná, né? Que ela entrou nessa data. Mas são situações assim que não pode ser uma regra, mas que acontece, não é mesmo? A gente sempre vai, não tem como às vezes a gente seguir o nosso planejamento, ele acaba, infelizmente, a gente não quer que vocês trabalhem no domingo, aos domingos, nem a gente também, né? Mas o que nós vamos fazer, nos organizarmos para que isso não vire uma regra. Então, olha só,
Quando eu olhei o seu PDP, eu vi que ele estava meio incompleto. Eu até não tinha encontrado. Lembra que hoje na socialização, daí você verificou que você não tinha colocado passo a passo, não tinha colocado as expectativas. Então, para eu te dar uma devolutiva, eu fiquei um pouco preocupada porque me faltavam alguns elementos. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu não expliquei isso para Carla? Será que ela não entendeu? Então eu queria ver contigo o que, que aconteceu que você não preencheu, você mandou o PDP sem o preenchimento da parte do passo a passo, do que você esperava. Na verdade, eu não enviei, né? Eu compartilhei com você aquele dia. Lembra que nós tivemos um Isso, encontro e você falou assim: pode começar. Só que assim, o que que aconteceu? Foi naquele dia, eu ainda comentei, falei, professor, eu ainda não sei que turma que eu vou fazer, porque tá difícil ter que aplicar um instrumento avaliativo ou usar uma estratégia no início que eu tô agora de trimestre, né? E eu acho que aquilo uhum, ali passou, porque daí na outra aula a gente já desceu para outra parte e aquilo ali ficou para trás. E eu fiquei na minha cabeça, fiquei, mas peraí, e eu vou destacando de azul para eu saber que já está preenchido. uhum. E ali ficou de preto. Aí hoje, que naquela hora ali que você me deu o tempo que eu voltei lá, porque daí eu fiquei, caramba, mas cadê a parte onde eu vou colocar o que que eu vou desenvolver? Né? Você E comentou eu fiquei mesmo que não tinha. pensando, eu não me localizei ali. E ele estava sem preencher. Aí depois foi onde que eu preenchi. Mas foi isso, porque você deu tempo lá na primeira dia de planejamento lá de uma dos nossos encontros. E eu não tinha turma, ainda eu falei para você, falei, olha, eu vou ter isso aqui, eu não vou conseguir preencher agora, porque eu não tenho turma ainda, eu não sei que turma que eu vou aplicar. Então daí foi por isso, acho que passou, ficou, eu fui até onde eu Aí, dei conta de preencher e ficou aquela parte ali. E eu fiquei dentro não, de mim, pensando, mas cadê ali no PDP? E eu rolava para baixo, eu não vi aquela parte ali. Foi passando mesmo. E eu sentindo falta. Eu falei, mas puxa vida, todas as implementações a gente tem o espaço que coloca, por que que dessa vez não tem? Mas foi isso que aconteceu. Foi isso. então, o que eu fiz? Daí eu voltei, né? Eu voltei hoje ao seu documento, depois da sua socialização, e pensei assim: a Carla é super criteriosa. Eu acho mesmo que ela acabou não vendo, não, porque é um pouco diferente, eram perguntas. Mas, então, o que, que eu fiz? E eu falei para a tutora que eu acabei depois colocando que eu evidenciei no seu PDP. Isso foi depois da socialização, tá? Que não há problema algum, Carla, tá? A gente está aqui para quê? Para a gente sempre aprender. Assim como você tem o feedback, eu também tenho o meu como formadora. E assim, nesse próximo agora, eu também vou me ater a perguntar para você, Carla, como que está o passo a passo do preenchimento do PDP? Porque ele vai ser muito importante, ele é muito importante para você, porque você vai passar por uma avaliação formativa agora, e você é do primeiro chamamento, tá? Então, vamos seguir aqui com a nossa conversa. Então, eu evidenciei, tá? Os objetivos da sua avaliação. Eu não vi essa avaliação escrita, essa avaliação diversificada, a primeira parte dela individual. Mas como você falou agora, que você também, alguns alunos, você colocou para ajudar. Então, eu comprei. Quando você coloca no seu PDP, tá? Quais são as evidências, né, que eu observei? A que você gostaria que os alunos desenvolvessem a compreensão do conteúdo, o enganjasse, né, engajamento nas atividades diárias e resolução de questionamentos. Muito bem. Próximo, os objetivos utilizam um verbo e o tema a ser avaliado? Sim, compreender, né, o conteúdo, enganjar, resolver, né, resolução de questionamentos, ok? Se percebe uma consonância, né, entre a avaliação e os seus objetivos, a sua atividade, então eu me ative na implementação que eu vi, que foi a roda da vida dos CRUDs, mas aqui a gente está tratando especificamente do planejamento. Então, no seu planejamento, eu observei, tá? Uma consonância entre a sua avaliação e os objetivos. Por quê? Porque no passo a passo da aplicação da sua implementação, correspondeu a uma pergunta que havia no PDP.
Pois é, qual é a importância dos instrumentos de avaliação para o seu contexto de sala de aula, né? Aí onde você registrou, onde a cursista registrou. Faz-se necessária a utilização dos instrumentos de avaliação para podermos compreender se o aluno assimilou os conteúdos para engajamento nas atividades diárias da escola. Poderia colocar aqui também, e vou colocar, lembrando que a gente tem só até amanhã para fazer os últimos ajustes, tá? No PDP lá, eu pedi para ti, se você para você colocar lá, não teve lugar, né, nessa temática. De repente, o print de uma avaliação sua, dessa avaliação, não precisa ser a respondida pelos estudantes, pode ser só um modelo. E colocar também a sua fala, porque na sua fala, durante os encontros formativos, você sempre colocou essa preocupação com relação a esses alunos, a especificidade da sua turma, que é uma turma de sexto ano, que tem alunos sendo que não terminaram o processo de alfabetização, alunos autistas, alunos com dificuldade de aprendizagem. Demonstra domínio na construção da avaliação? Sim. Como que eu percebi isso? Através da sua participação durante os encontros formativos, né? As suas colocações, as suas sugestões, as suas dúvidas, né? Inclusive, você coloca, né? Faz-se necessário a utilização dos instrumentos para poder compreender, para podermos compreender se o aluno assimilou os conteúdos para engajamento nas atividades da escola, diárias da escola, certo? E aí, olha só, a proposta permite avaliar o processo como eu. Permite, tá? Eu até quero sugerir depois da gente colocar assim um meio termo. Apresenta critérios claros acerca do que é importante aprender. Como eu não vi avaliação, né? E até então o PDP estava faltando alguns elementos. Eu vou deixar essa aqui para eu responder com você, te dar essa orientação lá no finalzinho, tá? Então, a proposta permite avaliar o processo e apresenta critérios claros acerca do que é importante aprender. Tá. Então, seguindo, ainda a respeito do planejamento, porque veja bem, aqui, Carla, eu estou fazendo uma avaliação do seu planejamento, tá? Então, como eu não consegui olhar todo o processo avaliativo no planejamento, porque a gravação foi da segunda parte da avaliação, como não tinha a primeira, então ficava difícil, sabe? Fica como eu expliquei para ti. Pode falar. Mas, assim, eu vejo assim que a estrutura disso aqui, para essa avaliação diversificada, tá difícil, porque como que eu ia fazer duas partes em uma para um vídeo de 15 minutos? Se ali eu fiz, quase não deu tempo de mostrar tudo da atividade de uma proposta, né? Aí eu sei que faltou ali, mas eu queria, assim, que para o próximo, então, que a gente organize um calendário, porque eu não sabia que já estava sido praticamente enviado esse PDP se eu nem tinha terminado. Porque, assim, para mim, eu não enviei ele, para mim que ia ser enviado agora depois do nosso feedback, até porque tem a parte ali do feedback ainda, né? Então, assim, Uhum. eu achei assim que foi muito atropelado essa temática agora, foi muito corrido. Eu tô assim, essa parte aqui encerrando essa parte do PDP perdida. Sinceramente, Uhum. parece que a primeira foi mais tranquila. E assim, por mais que esse formato é novo pra gente, mas assim, eu ainda não tô me enquadrando nisso aqui ainda não, porque assim, não sei, parece que eu fiz e enviei algo que eu não sabia que eu tinha enviado e que tá incompleto. Aí, assim, eu sei que está incompleto, porque para mim que ainda não era o prazo de envio. Então, assim, estou me Entendi. sentindo assim, chateada por algo que eu fiz na inocência, que Não, está me comprometendo na minha avaliação, entende? E outra, esse detalhe de eu colocar a avaliação ali, eu também não sabia que era para pôr, não né? tinha. Assim, Então, até porque não tem lugar ali para você inserir uma imagem, ou assim, coloque aqui, igual eu falei, não tem um link para colocar a avaliação. E daí, uhum. assim, você começa a comprometer a minha Isso. avaliação, porque não tem ali no instrumento onde é para eu colocar, não tem a opção. Mas eu vou colocar, até depois do nosso encontro, eu tentei colocar a avaliação ali, eu não consegui. Então, o que que eu vou ter que fazer? É, Manda. fotografar algo aqui, porque eu tentei do arquivo que eu tenho inserir, não vai, eu já Uhum. tentei. E mais um trabalho, tirar uma foto aqui, fazer um print, igual eu fiz as fotos ali,
e baixar no meu computador para inserir ali. Então, acho que esse e-mail tem que ser mais simples, né? Não pode ser Uhum. todo esse transtorno para estar fazendo uma coisa em cima da hora, assim, né? Mas depois eu Não, vou chegar em sim. casa, eu vou mexer com isso, porque eu não vou deixar isso para trás hoje. Eu gosto de Não, cumprir as Carla. coisas dentro do prazo, né? Mas eu tô assim, E- chateada porque eu tô me comprometendo aqui com algo que eu fiz que eu não fiz a inocência, que eu não sabia que eu tinha enviado incompleto, sabe? Daí eu Isso. já fico, sabe? Hum, Não, na verdade, assim, ó, como eu te falei, lembra quando eu olhei seu PDP, né? Até semana passada você pediu para mim o cronograma, eu te enviei, acho que por WhatsApp, né? E assim, eu fiquei até um pouco mais tranquila, porque como você já está no segundo ano, e assim, vocês sabiam, né? Assim, vocês sabem que continua a mesma temática. É a semana da implementação, aí depois na socialização. Aí o PDP ele tem que estar pronto, mas assim, ó, não é algo acabado, pelo menos eu penso assim. Quando eu vi hoje a socialização, o que que eu fiz? Você observou o PDP, você consertou e eu já arrumei aqui, entende? Então, eu já arrumei. Eu tenho até amanhã também para mexer aqui. Então, até esse retorno, você não precisa ficar chateada, porque esse retorno que eu estou te dando, justamente já para gente, não para interferir na sua nota e nem vai interferir no seu processo, na sua avaliação, mas é justamente para a gente observar para não ocorrer para a próxima temática. Ou que nem você falou, Karina, ficou muito atropelado. Então vamos ver, Carla, então vamos parar, vamos melhorar, vamos acertar a rota, entendeu? Então, assim, você vai colocar a avaliação, eu vou colocar aqui, realmente, não tinha o link. Foi uma sugestão, inclusive, eu falei com a nossa tutora hoje, tá? Mas isso aqui não é no sentido, como eu posso dizer, de te prejudicar na sua avaliação. E também, Carla, olha só, você é uma pessoa super comprometida e uma pessoa muito inteligente. E até é bom, quando a gente observa isso, de repente você mesmo falar, Karina, ó, eu mandei isso aqui, eu preenchi assim, porque não tinha, entende? Sabe quando você dá uma proposta para o aluno às vezes traz uma outra coisa que ele enxergou, mas você não enxergou? Não sei se já deve ter acontecido isso com você. O aluno fala uma coisa, você fala, puxa, eu não vi isso. Então, é nesse sentido, tá? Isso não vai interferir na sua avaliação. E quando a gente dá o diálogo, também é para melhorar a minha prática, tanto que você falou, ficou meio atropelado. Então, agora para a próxima temática, eu vou tomar mais cuidado em relação ao PDP contigo. A gente vai sentar. Como só tem você e eu, por enquanto, vamos aproveitar e vamos esmiuçar o PDP quando a gente estiver juntas. Pode ser? Né? A gente pega e esmiuça ele. Vamos fazendo parte por parte, tá? Então não se chateie, não. Então, assim, ó, diversifica utilizando na atividade diferentes meios de avaliar para atingir diferentes necessidades de aprendizado, né? Então, da onde que eu verifiquei? Então, até eu coloquei, né, através da apresentação de sua implementação no encontro de socialização, a cursista explicou que construiu uma avaliação com questões diversificadas, como questões abertas, objetivas, de relacionar e completar, tá? Aqui eu estou falando daquele instrumento avaliativo, tá? Elabora questões coesas, de fácil entendimento do proposto aos estudantes. Eu preciso olhar essa avaliação, entende? Como ela não foi pedida, mas eu não vou colocar aqui, e a Carla não me entregou. Pelo contrário, eu sei que você fez, então eu só vou pedir para você me. Pode ser pelo WhatsApp, você manda uma foto, depois eu anexo aqui, sabe? E aí eu preencho amanhã e passo passo para ti. Até porque isso, Carla, é para deixar o seu PDP melhor elaborado, porque ele é no finalzinho lá, quando você for fazer a sua avaliação formativa, o PDP ele vai fazer parte desse processo. Pode falar. Então, o ano passado, quando tinha alguma atividade que era assim, igual ano passado nós tivemos que criar um quiz, que era para usar a Uhum. plataforma Quizzes. Tinha ali o espaço para você colocar o Olha link só. do que você criou, entende? Uhum. E esse ano realmente não tem. Igual ali, tinha que ter ali o espaço. Coloque aqui o instrumento que você criou, que Sim, vai ser utilizado. Se fosse a rubrica, como que você ia avaliar a minha rubrica? Onde que eu ia ter que colocar ali? Não tinha espaço. exatamente.
né? Então, assim, é isso Exatamente. que tá até para você, fica difícil mesmo. Como que você vai avaliar se você, igual ali, como você não leu as questões, como que você sabe, né? Se Então, uma, dependendo se está aplicando para o ensino médio, você não vai, tipo assim, ele não vai fazer a leitura de todas as questões, né? Uma turma que domina a leitura vai fazer a leitura. Igual ali no meu, você consegue ainda na minha. Daí depois, talvez, acho que na prática você vai conseguir observar que eu fiz toda a leitura, expliquei, ainda fui no quadro, escrevi certinho, desenhei a roda, mostrei, ainda mostrei no vídeo como que era a roda, sim, tudo porque eu sabia que aqui no vídeo não estava. Eu não, aqui no PDP aqui não tinha essa parte. Então eu senti falta disso. E realmente tem que ter, porque como que se fosse igual ali hoje daquele jogo, onde que eu ia colocar o jogo para você entrar, o link para você ver? Tem o link ali sim, da aula que eu associei com o RCO. E se eu também não tivesse utilizado uma aula do RCO, feito correlação, é, né? Então o ano passado tinha, e esse ano não tem mais. Então, assim, ficou é. meio, meio doido aí, tá meio vago aí, né? É, Carla, olha, é por isso que eu tô sendo assim bem fidedigna ao nosso processo, Carla, justamente para a gente melhorar, sabe? Eu digo assim, o PDP, porque a minha tutora ela vai assistir o nosso feedback e ela vai me dar um retorno, vai fazer comigo, como aconteceu agora do feedback dos meus encontros com você. Então, a gente está sendo assim leal ao realmente como foi, né? Porque para a gente melhorar. Porque já pensou se eu chego para você, né? Vejo, começo a te dar sugestões. Ah, Carla, arruma isso, faz aquilo. Eles também não percebem que faltou isso no PDP. E não é essa a intenção, né? A intenção é a gente, no caso, melhorar a nossa prática. O que eu preciso aqui são as evidências, entende? Então, depois você vai passar para mim, por exemplo, ó, elabora questões coesas. Talvez quando eu passar para outra parte, você vai entender melhor também, porque eu deixei em branco, tá? Mas bem tranquilo. Aqui, ó. Então, isso tudo aqui relaciona uma aula do RCO, indica uma turma para implementação da atividade, descreve os resultados pretendidos, né, após a implementação do planejamento, descreve o passo a passo, né, ó, muito bem. Aqui, agora a prática. E assim, ó, só te falando que, né, só reforçando que a sua prática foi muito elogiada. Eu tive o retorno hoje à tarde também dos nossos encontros formativos. A sua prática foi muito elogiada pela nossa tutora, tá? Então, veja bem, ó, critérios. Informa os objetivos da avaliação e o detalhamento das ações a serem realizadas, sim. Como? No vídeo de implementação, Roda da Vida dos CRUDs. Você retoma com eles, pessoal, a gente assistiu o filme, nós fizemos a primeira parte da avaliação, aí você explica, você orienta, né? Você orienta de como realizar a Roda da Vida dos CRUDs com questionamentos propositivos e a interação dos estudantes, que é o tempo todo, né? Professora, tá, o que que come? Come isso, o que que é locomoção? Explica aos estudantes como serão avaliados. Sim, você diz que você retoma, você fala de novo, né? É a mesma coisa, entende? Você explica que eles fizeram aquela avaliação individual e você comentou comigo que você pediu agora para os colegas ajudarem os outros alunos que não tinham condição de realizar a prova, você explica como eles deveriam preencher a roda da vida, tá? Atividade avaliativa corresponde à descrição do passo a passo no planejamento? Sim, porque tudo que você falou lá, você fez aqui, ó. Tanto é que eu até repeti aqui em cima, porque é a mesma coisa, você questiona, interação dos estudantes, entende? Então, assim, eu não sei se você entendeu o que eu precisei evidenciar no PDP que não tinha. Então, para o teu PDP ficar melhor ainda, eu deixei aquele espaço em branco, tá? E para você colocar aquela parte lá da avaliação. Bom, então olha só, Carla, você cresceu muito, tá? Da primeira implementação tua que eu assisti para essa. Por exemplo, teu tempo de gravação correto, sem atropelo, tá? Sem atropelo algum.
A qualidade excelente, você fez duas gravações, né? Na verdade, você pode utilizar essa segunda, que eu acho que é o seu celular, porque realmente deu para ouvir o seu áudio, deu para ouvir a voz dos alunos participando. A fidelidade, né, do planejamento da prática que eu observei no teu PDP, com a implementação da proposta, isso tudo eu observei, você vê tranquilamente. E aí, agora é assim, Carla, como eu também estou começando, Carla, eu não passei lá pelo tempo das subricas, né? Eu já caí agora nesse segundo ano, tá? Então, eu coloquei tudo junto aqui, tá bom? As proposições, as sugestões, as orientações e os combinados. Até eu esqueci de colocar aqui, ó, que eu coloco também elogios, agora eu vou por ali. É assim, achei a tua proposta excelente. Falei para minha tutora, você é uma professora muito preocupada com a aprendizagem dos alunos. O pouco que eu estou com você, eu vejo assim, não é passar conteúdo por passar conteúdo. Então, você é muito, você tem esse engajamento com eles, né? E olhando a realidade da sua escola, a realidade das suas turmas, eu vejo assim que provavelmente você seja a única pessoa, às vezes, os professores de lá, onde essas crianças tenham acesso ao conhecimento científico. Talvez vocês sejam os únicos que vão dar essa informação para eles. Bom, aí eu vou te fazer algumas perguntinhas, tá? Você percebeu que atingiu os objetivos para a atividade A Roda da Vida dos Cruz? O que você acha? Sim, como eu coloquei ali, eu queria que eles compreendessem o conteúdo, né? E eles conseguiram, porque ao longo das nossas conversas, eu voltei depois na quinta-feira com outra aula, a gente conversou novamente ali e eu consegui sim essa compreensão, que eles tivessem compreensão do conteúdo. Uhum, Eu consegui também ali alcançar dos meus objetivos ali a questão de questionamentos, porque eles também me questionaram, né? Um dos questionamentos foi a questão do ovo, a outra já relacionou. A terra é oval, a terra é redonda, e uhum, ficou, né? Então, assim, teve questionamentos, né? Até porque no início eu faço esse instigamento com eles ali, para eles relembrar e também para facilitar ali na hora do preenchimento, né? Então, a gente faz esse questionamento aí, teve questionamento, teve compreensão do conteúdo, e também essa participação, essa interação, eles interagem, eles levantam, ele vem perguntar, chama aqui, chama ali, que tem um momento até que eu falo, calma, é, já vou, calma. Então, é, assim, tem engajamento, todos realizaram sem rejeição. Então, assim, teve engajamento, então eu acredito que eu alcancei sim meu objetivo. E assim, eu sou bem real mesmo. Quando eu não alcanço, eu já falo, não, não foi o que eu esperei. Saí frustrada, saí arrasada, mas dessa vez, assim, eu saí assim realizada. Como eu disse, eu nem corrigi a avaliação deles ainda. Mas uhum, pelo como eu estava ali, eles me chamavam ali para estar perguntando, então eu já pude perceber aquele que estava conseguindo, o que conseguia fazer sozinho, deslanchou, terminou. Até aquele aluno que ficava lá, né, acenando, né? Ele foi um dos primeiros a terminar, e é um aluno que muitas vezes a gente tem que até pedir para vir para a direção, porque está incomodando o colega. Então, assim, é aluno que dá trabalho, todos eles ali estavam participativos. Então, eu consegui o engajamento da turma também, que era isso que eu queria, né? Um aham, fazendo e o outro rolando para lá, atormentando o outro, né? Então, aham, eu acho que eu consegui sim o resultado que eu estava esperando, eu alcancei sim com essa atividade, com essa muito bem. avaliação. Então, assim, ó, eu vou te dar uma sugestão, tá? Então, assim, aqui tem sugestões, tem questionamentos, que eu também estou construindo a forma com que eu vou lidar, avaliar os meus cursistas, que é uma sugestão da CED, mas a gente vai elaborando o nosso jeito, né? De dar aula e de avaliar. Olha só, para facilitar, eu acho assim que facilitaria mais também você ali, que realmente eles enganjaram bastante. Eu vi que você comentou na socialização que você tentou digitar o nome do que você queria que eles respondessem, porque eles são sexto ano. Eles acabaram de vir do quinto ano, então, para eles, até o caderno grande é tudo uma novidade. Então,
uma sugestão seria, quando acontece isso, não sei se no seu colégio tem máquina de tirar cópias, acredito que sim, que essas impressoras que imprimem também tiram cópias. De repente, numa próxima atividade, se for aplicar o ano que vem, com outra turma com ela também, escrever. Acho que você escreveu na sua folha, não foi? E aí você Foi. tira cópias com as informações. Eu acho, porque assim, tinha a parte que eles tinham que escrever e desenhar. Aí você, não, pessoal, vocês vão desenhar, vocês só vão escrever o que vocês precisam desenhar, tá? Então, se você levar para eles essa informação já pronta, eu acho que nesse momento que você precisou explicar mais, que alguns até deram assim, porque eles são sexto ano, né? Eu acho que a escrita já está pronta ali, só eles responderem. Eu acho que você poderia fazer com que eles focassem mais na folha, tá? Vou te dizer o porquê. Por quê? Ó, aí, o porquê? Porque daí você direcionava mais a sua atividade. Porque, assim, quando você me passou sua atividade, o que eu imaginei que você ia fazer? Você ia pegar eles em grupos, dar a folha e falar, pessoal, vocês vão fazer aqui a atividade. Lembra, vocês podem conversar entre vocês. Então, o grupo ia ali responder. Então, como tinha essa orientação deles escreverem primeiro, você colocou até no quadro, para descrever para depois desenhar, e era uma avaliação, eu não sei se você vê da mesma forma que eu. Eles realmente super enganjaram, eles participaram bastante, porém parece que ficou mais uma atividade, não ficou? O que você acha? Ficou mais uma atividade assim com todos eles. Não, na verdade, eu até já coloquei ali no do que eu poderia melhorar, que seria isso, mas eu já sabia que isso ia acontecer. E eu nem pensei em escrever e tirar cópia, porque, como eu disse, fiz em cima da hora, Uhum. todo atropelado. Você não consegue ver perfeição. Você vê assim, eu preciso aplicar, e eu preciso aplicar em tempo, Não, com sim. tempo, Uhum. né? Mas eu vi e já até acrescentei ali que poderia ter feito em cartaz também, já ter levado uma folha maior, né? Ter feito um cartaz por grupo também, poderia ter feito isso também, né? Que até quando eu fui pesquisar algumas coisas, a proposta lá era isso, mas eu pensei na turma, na dinâmica ali de ficar num formato mais avaliativo do que uma atividade em grupo. Eu pensei nisso, falei, se Isso, é uma avaliação, eu não vou estender muito, até porque a turma é muito grande. Se eu fizesse muitos grupos, uns dois do grupo não ia fazer. Dois ia se engajar e dois não. E eu percebi que em dupla eles conseguiram todos o engajamento. Se fosse com mais alunos, eu sei porque eu já conheço o formato da turma. Eu já fiz trabalho com eles com mais quantidade. Eles se distraem muito e dá tumulto na sala. Então, por isso que eu só fiz em dois mesmo. Até três ali eu acho que rolaria. Quatro para cima já não rola mais. Aí é. eles estão nessa fase de amadurecimento ainda também. Não ia dar certo. As Por isso que eu não fiz com mais quatro alunos. Eu já sei que não rola nessa turma. Não dá certo. sim, não, eu acho que a sua abordagem ali do grupo, das duplas foi excelente. É que só assim, só a observação que eu fiz, de repente, se tivesse já escrita, né, eles iam focar mais ali Sim, e conversar entre os sim, pares. Porque, sim. por exemplo, a aluna respondia, eles eles comem ovo, daí o outro, de repente, já ouviu a resposta, entende? Não sei se eu estou sendo clara. Era mais mesmo, como era uma avaliação, isso é novo para nós, era como você realmente avaliar ali em grupo, sabe? Virar uma atividade avaliativa em dupla. Mas não que não foi rica, foi muito participativa. E é aí onde está o X da questão. Você acha que você poderia, de repente, Carla, fazer uma rubrica dessa parte que você fez com todo mundo participando? Eu acredito que sim, mas é igual eu falei, o tempo para eu sentar e pensar nessa rubrica, entendeu? É Sim. mais fácil você criar uma avaliação do que uma rubrica. Como eu tenho experiência com instrumento avaliativo e não com rubrica, eu pensei, eu não tenho tempo. Por isso que eu fui já mais para a parte avaliativa. Eu tinha pensado em fazer com o sétimo ano, que já desenvolveu o cartaz. Lembra que foi minha primeira Aham, opção? Mas eu aham. geri meu tempo. Foi meu tempo, mas eu acredito que com certeza.
teria ficado muito bacana. E eu fiquei com esse negócio do sétimo ano com a rubrica, mas foi o tempo que não me deixou mesmo. Porque daí a rubrica eu É, precisaria de mais tempo para elaborar, eu teria que ser bem criteriosa, pensar nos critérios. E eu não faço uma coisa por qualquer coisa. Por fazer. Eu não apliquei essa avaliação e meus alunos não vão receber pontuação por ela. Eles vão, eles fizeram. sim. Então, eu não faço algo por fazer, eu não vou fazer algo por fazer, e eu não gosto É. de fazer por fazer, porque eu já tive que fazer, e isso me mata, me judia. Não gosto disso, não gosto. Olha, eu pensei, falei para minha tutora hoje, né? Falei, ela fez, olha, ela poderia fazer os dois temas em um só. Em um Porque só. assim, você Uhum. fez essa avaliação que eu falei, nossa, eu queria questões abertas, questões de ligue, pensando no autista, sabe? E depois fez aquela grande participação ali, porque eu vi até umas meninas lá atrás, uma meio que deitou, mas no final ela fez, né? Eu olhei, tinha um ali na frente que você falou, ele ficava, né, fazendo, dando mais encantado com a gravação, mas também fez. Então, assim, é o Fez. sentido, é isso que eu quero que você olhe, tá? A grandeza da sua atividade. E uma coisa também que eu acho, Carla, às vezes que você fica um pouco insegura, que eu acho que você não tem que ficar insegura, é você realmente acreditar mais nessa parte sua aí de quando tem alguma coisinha, porque ninguém é perfeito, né? A gente não consegue fazer o 100%, mas você se manter nesse, né, acreditar mesmo, sabe? Eu sou, enfim, eu dou conta e dá mesmo, né? Você dá conta. Não, já falei, o concurso que vocês fizeram foi um concurso com uma exigência, acho que nunca vista, né? E você não está aqui à toa. E olha a formação que vocês estão fazendo. Sim, E então. assim, uma outra coisa que eu queria falar para ti é o seguinte: um dos motivos, algo que eu vou trabalhar bastante com você agora, a gente vai aprofundar mais esses itens abordados no planejamento no seu PDP, tá? Porque o que eu falo? Eu também, esse tipo de avaliação é novo para nós que estamos em sala. Aí por isso que eu coloquei aqui, ó. Esse caderno, eu dei uma olhada nele. É uma produção do PDE, ele tem até sugestões do que a gente fazer. E em relação às rubricas, realmente não deu tempo, você escolheu o tema um. Na verdade, 90% dos cursistas escolheram o tema um. E nesse momento, a gente está orientando assim: usar 3 rubricas só. Bem, sabe? Bem simples, caso você queira implementar aí com as suas próximas turmas na sua prática em sala de aula. Porque o que é o objetivo da formação? Não é você apresentar aqui na implementação e acabou. O que eu entendo dessa formação é que a gente mude mesmo a nossa prática na sala de aula. Que trimestre que vem você fale assim, esse trimestre eu vou tentar fazer as rubricas. É claro que a primeira não vai ser 100%, né? Então é isso, tá? Olha, ficou bem longo o nosso feedback. Eu vou deixar você falar agora alguma coisa, porque as sugestões aqui, as perguntas, de uma certa forma você já me respondeu. Gostaria de deixar você terminar agora para a gente encerrar, porque já são quase 6 horas e acho que a sua escola não funciona à noite, né? Não, Tá. já tenho que É, ir já, porque tem que fechar a escola às seis sim, horas. sim. Então, Não, acho que não tenho que falar, não. A gente conversou, já expus aí também o que eu penso, né? Que eu acho que tem que melhorar e eu vou cuidar mais aí nessa questão aí do prazo, né? De entregar o PDP, que foi o que me pegou aqui agora, que é meu ponto de atenção aqui, porque realmente eu não sabia. Para mim, que era depois o feedback, e tudo, daí eu ia ajustar ali e ia mandar. Assim era meu pensamento, Carla, né? o prazo é amanhã, tá bom? Não se preocupe com isso. O que a gente está fazendo aqui é acertando as arestas, tá? E Tranquilo. desculpa, pode terminar. Não, é que eu já tenho que ir, porque a zeladora tem que fechar a Tá escola. certo. Tá. Carla, muito obrigada. Boa noite, tá? E boa semana. Obrigada. Então tá, até mais. Tchau. Até. Tchau.